O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia do Vênus, o programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual, descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para a problemática na esfera sexual. Para desvendar o tema de hoje, preparamos para si estas imagens. A pulsação acelera, a pele arrepia-se e peço que não pares. A minha temperatura sobe e a mente desliga-se. O corpo pede mais. Chego lá. Ao melhor que posso criar em mim, o clímax. Como já percebeu pelas imagens que acabámos de passar, vamos falar sobre orgasmo. E os meus convidados de hoje são a doutora Adriana Boatinho Estevão, psiquiatra e mestre em sexualidade humana, e o doutor Tiago Lopes Lino, psicólogo e sexólogo. Ora, muito bem, muito obrigada por terem vindo, por terem aceito este convite. É extremamente importante falarmos destes temas. Orgasmo, começa então por si, doutora. É um tema que é um ciclo de resposta sexual, portanto, não é uma fase em si, mas começa por anteceder a outras fases. Como é que isto se processa até chegar ao orgasmo? Bom, antes de mais, obrigada pelo convite. Portanto, como estava a dizer e bem, o orgasmo não é em si só toda a atividade sexual não se cinge só ao orgasmo, apesar de muitas vezes as pessoas reduzirem a relação sexual ao orgasmo. A relação sexual em si passa por várias fases que normalmente seguem esta ordem, portanto, primeiro o desejo, depois a excitação, depois o orgasmo e depois uma fase de resolução, mas nem sempre seguem esta ordem. Portanto, o orgasmo será uma das fases do ciclo da resposta sexual. Muito bem. Doutor Tiago, estas fases que vão potenciar o orgasmo, pode haver aqui déficit que não chega ao orgasmo nesta fase inicial de excitação? O que é que pode acontecer aqui que a coisa não aconteça como esperado? É assim, efetivamente, já como a doutora Adriana também já falou, relativamente às fases, temos de facto aqui a parte do desejo. O desejo é a parte mais importante no sentido daquilo que é a preparação para a relação sexual. E o que faz com que, muitas das vezes, haja aqui uma perturbação neste desejo, e às vezes é por aquilo que se costuma dizer na gíria, a falta de química. E tudo isto aqui acaba por impedir, por exemplo, a fase seguinte, que é a fase da excitação, onde no caso dos homens há a ereção do pénis, no caso das mulheres a lubrificação. Havendo aqui toda a parte do ato sexual começa a ser distorcido e efetivamente podemos falar aqui que não havendo este desejo, e às vezes também estamos a forçar, que podem ter inúmeras causas, se não for orgânica e principalmente as causas sociais, pode haver de facto aqui impeditivo do desejo e depois do desencadear todas as outras fases. Falou em termos de comparação com o homem. Nestas fases todas é totalmente diferente com o homem, é parecido? Como é que se processa? Falou aqui da questão da ereção. Há de facto diferenças entre o homem e a mulher. Não que sejam muito notórias, mas na prática podemos perceber, por exemplo, uma mulher na fase da excitação é medido ou mesurável pela quantidade de lubrificante que acaba por despertar no corpo. O homem é medido pelo nível de ereção. Quanto mais ereto está, parece que maior é o desejo. E isto faz com que as diferenças sejam estas, em que um é mais visível do que outro, que é o caso do homem. Se não tiver suficientemente ereto, a situação não se concretiza. O ato em si, o coito, não é permitido, porque não é permitido, não é essa a questão, se a mulher tiver um outro problema, como por exemplo a questão do vaginismo, isto pode tirar alguma potência, o potencial de ação do homem, que faz com que o ato sexual não seja pleno.
Muito bem. Vaginismo, a contração involuntária dos músculos da vagina, só lá para casa. Sim, peço desculpa o termo técnico, mas é assim, Sim, contração não tem involuntária da vagina. Relativamente aqui, permita-me acrescentar às causas, acho que é importante percebermos que toda a sexualidade é relativamente complexa e, portanto, não só as causas eventualmente físicas que possam existir e que condicionem uma disfunção sexual, temos que encarar a sexualidade como um conjunto de fatores, nomeadamente psicológicos, sociais, culturais, da relação e, portanto, havendo algo perturbado, isto pode traduzir-se como uma disfunção sexual, eventualmente uma disfunção do orgasmo, e muitas vezes acontece haverem disfunções conjuntas, nomeadamente na mulher, haverem várias fases do ciclo sexual afetadas, não só especificamente o orgasmo, também a fase do desejo e da excitação e depois, obviamente, traduzir-se também numa dificuldade de atingir o orgasmo. Claro, claro. E quando falamos aqui, portanto, no pós-orgasmo, neste período refratário, é diferente entre o homem e a mulher, este tempo de espera até um próximo orgasmo. Porquê? Sabemos explicar? Ou dar o vosso ponto de vista, não é? Certo. Porque pode ser diferente. Enfim, é um assunto um bocadinho controverso, mas o que se sabe efetivamente é que este tempo de espera, não é? Este período refratário em que, independentemente do estímulo, é possível despertar prazer novamente, é normalmente superior no homem comparativamente à mulher. E há alguns estudos que identificam, inclusivamente, que há algumas áreas cerebrais que estão ativas durante o orgasmo, depois ficam como que inativas, numa linguagem assim simples, por um período mais longo no homem do que na mulher. E daí a questão de, muitas vezes, falar que é possível a mulher eventualmente ter orgasmos múltiplos, não é? Portanto, durante uma relação sexual, uma atividade sexual, ter vários orgasmos e que isso não é tão comum no homem, embora também haja descrições. Não sei se quer acrescentar alguma Efetivamente, há diferenças, peço desculpa, tendo em conta que vamos considerar que o período de orgasmo pode variar entre os 6 e os 15 segundos. É o momento do êxtase, do clímax. E há quem já no passado lhe chamasse a pequena morte. Não é? E de facto dura entre 6 a 15 segundos. O que acontece é que, se falarmos em termos de sistema simpático e parasimpático, o sistema simpático ainda não está preparado, por exemplo, no homem, por isso demora mais, para voltar a irrigar os vasos cavernosos, os vasos cavernosos, para poder novamente ter potencial de ação. Entenda-se, o pênis ficar ereto. No caso das mulheres, o período refratário é mais reduzido. Algumas até tão reduzido que acontece o famoso orgasmos múltiplos, que é mesmo isto que acontece, que é a redução do período refratário em termos de órgão genital da mulher. O que não acontece com o homem. Às vezes o grau de excitação é superior, não é de excitação, peço desculpa, é de desejo, que o homem consegue reduzir o período refratário e, passado uns minutos, voltar a ter a ereção e ter um novo coito. Agora, mas o comum é demorar o seu tempo. Bom, convido-vos agora a ver uma peça sobre uma alternativa, uma cirurgia, plastia do ponto G, sobre um assunto que vamos falar a seguir. Ora, vejam então esta peça. Existe algo chamado plastia do ponto G, não é? Em que é que consiste? Explique-nos um pouco mais. Consiste precisamente, o mais comum é fazer de forma não cirúrgica, que é a tal injeção de uma substância, de um biomaterial, ou seja, uma substância compatível com o corpo humano. É uma coisa feita acordada, sem anestesia ou com uma pequena anestesia local. É identificado o ponto G, pronto, como eu referi, cerca de 4 cm acima da entrada da vagina, mais 2, menos 2, na parede anterior da vagina. O médico tenta identificar, mas a ajuda do paciente é fundamental para tentar, com os seus próprios dedos e acordar naturalmente, se não seria impossível, identificar a zona de maior estimulação erógena. Quando essa zona é identificada, mais ou menos com o tamanho de uma moeda de 2 cêntimos, é injetado sob a mucosa dessa região. As duas substâncias mais comuns são o colagênio ou o ácido hialurónico, e isso faz duas coisas. Uma delas é aumentar o volume na região e, portanto, aumenta, se calhar, o espaço, a exposição daqueles receptores sensitivos durante a relação sexual e, portanto, uma maior estimulação teórica. Outra coisa é, nós injetamos mais em cima do que em baixo, de forma a que existe um certo deslocamento, essa zona fica mais próxima da entrada da vagina e, portanto, também é mais fácil de estimular durante a relação sexual. Pronto, e realmente os pacientes referem uma melhoria
não é universal, nem todos os pacientes referem, mas há muitos que sim e que repetem, uma vez que estes tratamentos têm uma duração de cerca de 9 meses, o efeito tem uma duração de cerca de 9 meses, e há muitos pacientes que vêm e repetem o procedimento, porque realmente estão associados a uma maior satisfação sexual. Deixe-me apenas perguntar-lhe para terminar, existe já muita gente à procura deste tipo de intervenções ou não? Em Portugal não é muito, ainda não é moda fazer este tipo de intervenções. Isto nos Estados Unidos é uma coisa muito altamente divulgada, sobretudo em estados como a Califórnia, que foi onde ficou popularizado e se chama o tal G-Shot. Em Portugal ainda não temos muita procura, mas penso que há muito desconhecimento, a maioria das pessoas provavelmente nunca ouviu falar disto, não sabe que pode ter algum efeito funcional e alguma melhoria nas suas relações sexuais, na sua vida sexual, e portanto ainda não há muita procura, mas esperemos que no futuro isso venha a mudar. Tal como acabámos de ver nas imagens, a doutora Alice Varanda Pereira acabou por dar esta visão da plastia do ponto G. Quando falamos em ponto G, falamos associado a este conceito, o conceito de orgasmo, falamos de um ponto que não sabemos muito bem se é mito, se é realidade a sua existência. Doutora Adriana. Sim, é verdade. Portanto, anatomicamente e macroscopicamente não se identifica um órgão, não é, como o ponto G. A verdade é que existem alguns estudos, embora também exista esta controvérsia, não é? Há uns que identificam, outros que não, sobretudo na área portanto, estudos a nível celular que identificam células musculares como se fosse uma espécie de pacemaker dali da estimulação, quase como se fossem essas células capazes de despolarizar as restantes células musculares em volta e permitir que haja uma maior contratilidade e mais intensa e mais vigorosa e que efetivamente aumenta o prazer. Portanto, existe esta controvérsia, há alguns estudos que efetivamente identificam estas células, inclusivamente há alguns estudos que referem, portanto, diferenças anatómicas das mulheres que dizem conseguir atingir o orgasmo através do coito, portanto, por estimulação vaginal, contrariamente às que dizem que não, apenas conseguem atingir o chamado orgasmo clitoriano. Portanto, e depois um bocadinho na linha do que acabámos de ouvir na peça, eventualmente também associada à expectativa da pessoa quando submete a este tipo de cirurgia, eventualmente também por melhorar, do ponto de vista psicológico, a autoestima, a ideia de que vai sentir mais prazer, tudo em conjunto provavelmente estimulará o prazer e o aumento da intensidade do orgasmo. Doutor Tiago, falámos aqui, a doutora Adriana acabou de falar aqui sobre o orgasmo clitoriano, vaginal e ponto G. Temos aqui 3 zonas que podem provocar prazer e o orgasmo. Quando falamos aqui do ponto G, nesta situação, falamos num ponto G que promove excitação ou promove o orgasmo. Pode anteceder o orgasmo, é para o orgasmo? Explicar aqui em que ponto é que estamos no ponto G. Efetivamente, o ponto G acaba por ser um ponto, e pegando nisto já que a doutora Adriana também já falou, há estudos que indicam que sim, que existe, há outros que não, é de facto de estimulação, precisamente para aumentar o desejo. Isto em termos de desencadeia, em termos neuronais ou em termos de sistema neuronal, um aumento também do neurotransmissor que faz com que aumente também o desejo no sistema límbico e efetivamente dar mais prazer, aumentando o prazer da mulher relativamente ao ato em si. Muitas vezes isto paralelamente, que há aqui também já há estudos que também abordam isso, que tem que ver com a questão da penetração, nomeadamente com a questão do mito de o pénis ser maior e poder estimular mais em termos até vaginais a mulher. Mas podemos partir do princípio que acaba por ser um ponto que aumenta a excitação, para depois então conduzir aqui de facto estas contrações, o que dá origem depois ao orgasmo. Portanto, é como se fosse um bónus. É como se fosse um bónus. Porque quando falamos de orgasmo clitoriano, não estamos a falar necessariamente deste ponto G, são coisas... Sim. Diferentes. São coisas diferentes. Sim. Acaba por haver, porque no ato sexual acabamos por ter, não se reduz só à vagina toda a parte que é excitatório, se por assim dizer. Tanto no homem como na mulher há um aumento, por exemplo, da excitação em termos de mamilos, entre todo o maior órgão sexual que acaba, para além do cérebro, claro, que acaba por ser a pele.
Acontece é que as coisas acabam por ser muito sintetizadas a estes três. À zona genital, não é? À zona genital. Mas, de facto, é o conjunto. Não podemos, acho que também corríamos um risco, dizer que íamos cingir só aqui à parte genital, porque é todo um conjunto de sensações que vêm por todos os órgãos que acabam por potenciar o prazer. E são sensoriais. Exatamente. Vamos voltar à entrevista com a doutora Alice Varanda Pereira sobre cirurgia estética genital. Vamos ver o que é que ela tem para nos dizer mais. A cirurgia estética genital, no fundo, é um conjunto de cirurgias ou procedimentos muito abrangente que visa melhorar a aparência estética dos genitais externos. Ou seja, estamos a falar na mulher da vulva, ou seja, dos grandes, dos pequenos lábios, do clítoris, e no homem do pénis e da pele que envolve os testículos, ou seja, do escroto. Na prática, em que é que isto se traduz? A maioria das mulheres que nos procuram querem reduzir ou simetrizar os pequenos lábios, a maioria dos homens que nos procura pretende aumentar o pénis em comprimento ou em largura, ou ambos. Okay. E de que forma, na sua opinião de especialista, é que isto ajuda a vida sexual das pessoas? É uma questão de autoestima, em primeiro lugar, calculo eu, é mais do que isso ou não? Sim, é assim, isto não é um tema subejamente estudado, mas o que está subejamente estudado é que qualquer cirurgia estética, ou seja, qualquer procedimento estético que melhore a imagem corporal, a autoimagem, a autoestima, traduz-se por uma melhoria da qualidade de vida e, eventualmente, em última análise, por uma melhoria da qualidade de vida sexual, porque estão interligados. Estudos relativamente à cirurgia genital são menos, mas sim, parece haver uma melhoria precisamente associada à autoimagem, ao maior conforto, ao maior à vontade nas relações sexuais e, portanto, sim, potencia, melhora a vida sexual dos pacientes. Do ponto de vista puramente orgânico, ou seja, se aquilo que nós alteramos na anatomia vai melhorar a vida sexual das pessoas. É um bocadinho perigoso comprometermos com isso, até porque sempre que algum paciente vem até nós e diz eu não estou feliz na minha relação sexual, ou eu tenho alguma disfunção, eu não tenho ereção, eu não tenho orgasmos, é muito perigoso e esse doente à partida será encaminhado para algum tipo de terapia sexual que não é tudo o que fazemos. Portanto, sempre que existe uma disfunção, não é para nós e sai largamente do nosso âmbito de atuação. O nome cirurgia estética indica desde logo que é uma questão de aspecto, não é? Sim, é uma questão de aspecto. Aliás, a cirurgia estética, por definição, visa a melhoria ou a alteração e melhoria do aspecto estético do corpo humano e não uma correção funcional. Portanto, a cirurgia estética aplica-se a coisas que estão bem, a anatomia está normal e nós pretendemos melhorar um bocadinho. Portanto, quando há essas alterações funcionais, não é do nosso foro. Na realidade, recentemente houve alguma pesquisa neste campo e que chegou à conclusão que mesmo estas cirurgias estéticas genitais poderão traduzir-se num aumento da qualidade de vida sexual e, inclusivamente, no aumento do número de relações sexuais e no aumento da quantidade de orgasmos obtidos nas relações sexuais. São estudos muito recentes, mas interessantes, ainda não sabemos exatamente porquê, e realmente não acontece em 100% das pessoas, mas um número significativo de pacientes submetidos a cirurgia estética genital, há um aumento do número de orgasmos, um aumento do número de relações e um aumento de prazer nas relações sexuais. Isso terá, digo eu, lá está, sem nos comprometermos, terá a ver muito com aquilo que é a autoestima e aquilo também a cabeça das próprias pessoas depois de fazerem essa. Essa relação é inegável. Depois existem algumas explicações mais físicas, nomeadamente, por exemplo, ao nível da labioplastia. Sempre que fazemos uma labioplastia, que é uma cirurgia de redução e simetrização dos pequenos lábios, existe, a par dessa redução, também ali uma melhoria daquilo que é chamado o prepúcio do clitóris, que é uma membranazinha que cobre o clitóris. Ou seja, ao reduzir essa membrana, há uma maior exposição do clitóris e especula-se que pode haver um aumento da sensibilidade a esse nível. Outra questão, também é uma cirurgia relativamente frequente, embora muito atrás da labioplastia, que é o estreitamento vaginal, é chamado rejuvenescimento vaginal, em pessoas que sentem, sobretudo depois de terem alguns filhos, mas não só, que sentem que a vagina ficou demasiado larga, pronto, e que não estão confortáveis com isso. E essas cirurgias de estreitamento, há métodos cirúrgicos e não cirúrgicos, também pode ser feito com laser, com radiofrequência, também estão associadas a uma maior satisfação sexual no pós-operatório, nos poucos estudos que se debruçaram sobre esse aspecto. Todas estas situações são muito interessantes porque, de facto, prendem-se muito à questão da autoestima, da autoimagem, esta parte corporal que pode ser melhorada quer no homem, quer na mulher, a nível dos seus genitais.
Dr. Tiago, ainda relativamente a este tema do orgasmo e do famoso ponto G, que acabámos de falar aqui um pouco, o que é que tem a dizer-nos sobre pessoas que efetivamente tenham esta dificuldade? Que conselhos é que podemos dar a estas pessoas que passem por esta situação da anorgasmia? Antes de continuar, Vera, gostava só de deixar aqui também que os homens também acabam por ter uma espécie de ponto G. A zona da próstata é sempre uma zona que, muito estimulada, efetivamente aumenta aqui a excitação e o desencadear do orgasmo. Relativamente à anorgasmia de alguns homens, e podemos verificar isto através de disfunções, nomeadamente a ejaculação precoce ou retardada, é sempre aconselhado, se nada orgânico, haver aqui uma intervenção de um técnico especializado em psicologia, de um sexólogo, precisamente para começarmos a trabalhar a questão aqui da autoimagem, da autoestima e da ansiedade. A ansiedade muitas vezes é o que está na base disto. Depois, paralelamente, haver aqui uma reeducação sexual relativamente como é que o homem ou a mulher podem beneficiar da excitação, de aumentar aqui tanto o desejo como a excitação para poder atingir, de facto, o orgasmo em pleno. E no caso da mulher? Que conselhos é que nos dá? No caso da mulher, efetivamente, também segue um pouco a intervenção, quando deverá ser o mais eficaz em casal, porque muitas vezes as mulheres, o que acontece relativamente aqui à anorgasmia ou à falta de desejo, alguma anedonia que possa haver relativamente aqui ao orgasmo, vivenciam isto e sofrem sozinhas, não o dizem e não conseguem vivenciar depois o que é o orgasmo pleno. E há aqui uma reeducação sempre com o companheiro para poder potenciar a mulher deste prazer. Doutora Adriana, o doutor Tiago ficou aqui num ponto que me fez recordar sobre as mulheres que acabam por não assumir perante o seu companheiro ou a sua companheira que não conseguem ter um orgasmo e fingem. Claro. Que conselhos podemos dar a estas mulheres que fazem esta... Portanto, eu acho que é muito importante aqui, também no seguimento do que o Dr. Tiago acabou de dizer, percebermos que normalmente estas situações não surgem isoladas, que normalmente há um componente psicológico associado, importante, e de ansiedade e também de expectativas, às vezes pouco realistas, relativamente à sexualidade, ao que é o orgasmo, a mitos que não têm fundamento, e isto é importante ser desmistificado. Normalmente as pessoas, na minha prática clínica, enquanto médica psiquiátrica, normalmente vejo estes problemas associados a outras condições, nomeadamente quadros depressivos, perturbações de ansiedade, e, portanto, é importante avaliar a pessoa, avaliar e entrevistar também o companheiro, perceber como era a sexualidade prévia, quando é que começou o problema, em que circunstâncias é que ele ocorre, como é que foi o curso do problema, e tentarmos identificar, nomeadamente, a possibilidade de haver ou uma condição médica, física tratável, ou eventualmente um efeito secundário de um medicamento. Medicamentos tão comuns como antihipertensores podem provocar disfunção sexual, ou até o uso de drogas ou álcool, para tentar, no fundo, eliminar aqui um fator primário da disfunção, e eliminando estes fatores, na maior parte das vezes, sobretudo no caso das mulheres, há um componente psicológico e relacional muito importante, e que muitas vezes a expectativa da mulher relativamente ao que é o ato sexual, a necessidade de ser aprovada pelo companheiro, de corresponder às expectativas, são alguns dos motivos que levam a esta questão do fingimento, não é? Do fingir o orgasmo. No caso dos homens, relativamente à questão não sendo o orgasmo e a ejaculação sinónimos, mas normalmente são duas entidades fisiológicas que ocorrem em simultâneo, são difíceis de distinguir, portanto, normalmente o homem queixa-se mais especificamente de alterações da ejaculação ou da ereção, mas no caso da ejaculação em particular, há tratamentos específicos quando diz respeito ao atraso ejaculatório, que normalmente tem uma base orgânica ou efeito secundário do medicamento. No caso da ejaculação prematura, normalmente está associada ao fator da ansiedade, às vezes é mais comum em homens mais jovens e nas primeiras relações sexuais. Quando persiste, deve-se tentar aqui perceber se há algum fator de ansiedade associado, sobretudo na questão da performance e do desempenho. E voltando novamente à questão do fingir, sim, é verdade que às vezes as mulheres fingem. Os conselhos que se podem dar, no fundo, é desmistificar a questão da sexualidade, dar informação correta e
apesar de haver a possibilidade de fingirem movimentos corporais e até vocalizações, nem todas as alterações fisiológicas que acontecem durante o orgasmo são passíveis de ser fingidas voluntariamente, não é? Portanto, a pessoa voluntariamente não consegue imitá-las e, portanto, se o homem for atento, eu acho que percebe que a mulher está a fingir. Portanto, acho que aqui o mais importante é tentar desmistificar e simplificar a questão da sexualidade e dos medos e das ansiedades. Só para dar só mais Sim. chega, eu penso que a comunicação do casal é sempre a primeira linha. Perceberem, conhecerem-se e falar das coisas que de facto que incomoda cada um deles. É um sinónimo de falta de comunicação, o fingir. Exatamente. Um orgasmo. Sim, Portanto, o conselho que lhe deixo é, efetivamente, comunicarem, abrirem ao diálogo, não terem tabus, como a doutora Adriana já também referiu, desmistificarem isto, mas através de tudo o que tem a ver com a parte sexual, mas, efetivamente, comunicarem um com o outro e perceber e apoiarem-se, porque isto é uma coisa que é feita a dois, embora, de facto, o prazer possa ser atingido em termos individuais através do comportamento masturbatório, mas, claro, que a relação a dois tem todo outro benefício para a saúde física e para a saúde mental. E quando isso não acontece, faz favor de pedir ajuda. Sim, sem certo? dúvida. Na especialidade de sexologia. Sexologia, psicologia, sim. E na especialidade de psiquiatria. Na especialidade de psiquiatria também, não é? Sobretudo se houver alguns outros sintomas associados e que muitas vezes podem não ser uma causa única de outro tipo de sintomatologia, nomeadamente depressiva e ansiosa, mas podem ser um fator que contribui para e, portanto, sim, as pessoas devem procurar ajuda se sentirem alguma dificuldade, mesmo que seja para, enfim, serem esclarecidos. Serem esclarecidos, eventualmente, porque só esta redução da ansiedade pode ser o suficiente para resolver o problema. Ok, muito obrigada, doutora Adriana, muito obrigada, doutor Tiago, por terem estado aqui presentes, pelo vosso contributo. Foi um tema muito interessante com a vossa ajuda. Muito obrigada. Obrigada. Bom, quanto a nós, vemo-nos para a semana com mais um tema na Anatomia de Vênus. Deixo-vos com a ilustração do tema de hoje por Bruno Silvestre.